E aí, pessoal, na paz, que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. É muito bom estar aqui com vocês sempre, você pode ter certeza disso. E eu quero compartilhar contigo algo muito especial. Semana passada eu estive no OPA, em Santos, na nossa igreja sede, no Ministério Vida Nova, e eu compartilhei com os irmãos que estavam ali, jovens e adolescentes, sobre o tema engano. E a palavra que Deus me deu é: não se apaixone por suas fraquezas. E ali a gente usou o texto de Sansão, né? Esse cara extraordinário, que teve um chamado extraordinário, que teve uma vida incrível, mas que acabou sua vida de uma maneira trágica e vergonhosa. E tudo isso por causa do engano, que ele se apaixonou, que ele conheceu, que ele desvirtuou seus pensamentos e acabou enveredando por um caminho, né, de pecado que não teve volta, onde ele se entregou, contou o seu segredo, e a gente vai encontrar alguns pontos que são importantes. Eu queria compartilhar isso com todos vocês hoje, tá? Sansão, ele vai se apaixonar por uma moça chamada Dalila, depois de muitas coisas que ele fez, depois de ter ali bagunçado a vida dos filisteus. Ele vai se apaixonar por essa mulher chamada Dalila, e o nome Dalila significa fraco. E Deus ministrou ao meu coração que Sansão estava apaixonado pelo seu ponto fraco. E esse é um dos problemas que nós temos. Não tratamos nossas fraquezas, não colocamos as nossas fraquezas aos pés do Senhor. Pelo contrário, a gente se apaixona pelas nossas fraquezas e não temos a capacidade e a coragem de abandoná-las, de deixá-las de lado, para que Deus possa fazer uma obra de redenção e transformação na nossa vida. E a gente vai ver que por essa paixão, Sansão, ele vai ali compartilhar, né, o seu segredo, e vai dizer para ela que aquilo que Deus disse para ele não fazer era o segredo da sua força. E ali ela, entendendo isso, raspa o seu cabelo, que era um voto de nazireado, e ele vai perder toda a sua força e vai se tornar ali um instrumento de vergonha, de chacota e de humilhação na mão dos filisteus. E eu queria compartilhar com você 3 pontos que são fundamentais para você não cair no engano, para você não sucumbir ao engano e você poder vencer todos os desafios que estão diante de você a cada dia da sua vida. Primeiro, Sansão ignorou os avisos repetitivos, tá? Houve algo que ocorreu com muita constância. A gente vê Dalila por 3 vezes perguntar, né, para ele qual era o seu segredo, e a gente vai olhar e ver que a motivação de Dalila é de realmente complicar a sua vida, é de realmente descobrir o seu segredo para entregá-lo na mão dos seus inimigos. Juízes 16:5 diz assim: então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: convença-o a revelar em que consiste sua força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata, e a gente vai ver que Dalila, ela vai pressionar Sansão 3 vezes para que ele possa contar o seu segredo, mas por trás disso tem uma motivação maligna, tá? E ali Sansão, ele vai ignorar. Essa palavra repetitivamente vai chegar no ouvido dele: conta o seu segredo, conta o seu segredo, conta o seu segredo. Mas a gente vê que ele ignora, que ele abre mão, que ele faz pouco caso, que ele não dá atenção à trama que está sendo criada para poder derrubá-lo. E a gente vê como é importante estarmos atentos aos avisos repetitivos, aos convites repetitivos, às propostas repetitivas. A gente vê que Satanás é usado, o exemplo de um leão em nossa volta, pronto para nos tragar, como alguém que não abandona, mas espera o momento certo de dar o bote. E ele fica colocando investidas, e a gente precisa estar atento a esses sinais de alerta, a esses convites que vêm rotineiramente para poder abater, para poder destruir e nos arrancar do propósito de Deus. Então, ele não está atento aos sinais repetitivos. Segundo, ele subestimou o poder do engano. Ele não deu a devida importância àquilo que podia acontecer. Sansão fez isso porque ele estava confiante na sua força. Ele pensava que ele era o cara, que ninguém podia vencer. Ele confiava em tudo aquilo que ele podia fazer, quando a nossa confiança tem que estar voltada sempre no Senhor. Jeremias 17:5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da sua carne mortal o seu braço e a sua força, e cujo seu coração se desvia do Senhor. O fato de Sansão colocar toda a expectativa sobre aquilo que ele podia fazer fez com que ele tirasse a confiança de quem realmente chamou ele para um grande propósito. Então ele subestima o poder do engano
confiante naquilo que ele é, confiante naquilo que ele faz. Ele troca a confiança em Deus pela sua força, e a Bíblia diz que esse é um caminho de maldição, esse é um caminho onde Deus não habita, Deus não opera, Deus não guarda, e ele vacilou também nessa parte. O terceiro ponto que ele errou foi perder a conexão. Ele perdeu a conexão com Deus. Quando ele revela o seu segredo dali, ele tem ali o seu voto quebrado. Então ele perdeu a sua conexão com Deus, e quando ele pensou que ele podia usar as suas forças ali, ele simplesmente estava fraco, vazio, sem a presença de Deus, não conseguindo mais fazer aquilo que sempre ele fez. O que a gente precisa estar atento? 1 Coríntios 15:33 diz: as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Não se engane quanto a isso. Então, para que a gente não esteja vulnerável às táticas do engano para destruir a nossa vida, a gente precisa estar atento a todas essas tramas que estão em nossa volta. Então, tem 3 antídotos para isso que a gente precisa colocar em prática, e se a gente fizer assim, seremos extremamente abençoados. Primeiro, para estar alerta aos sinais repetitivos. João 14:26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo aquilo que eu lhes disse. Então, se existe uma investida maligna, diabólica, tentando, falando, repetindo as mesmas coisas, para cada palavra de sedução, para cada palavra de tentação, uma palavra de livramento, uma palavra de vitória, uma palavra do Espírito Santo para a nossa vida. Eu gosto de usar um exemplo, né? A gente diz que precisa estar vigilante, precisa estar atento, e eu gosto de usar assim, só cai quem quer. Tá? Quem não toma o devido cuidado, quem nega ouvir a voz de Deus, essa é uma pessoa que está desejando cair e voltar à prática pecaminosa. E ali a gente vê que Sansão tinha a alternativa de ouvir aquilo que Deus tinha a falar, mas ele ignora. Mas você pode superar o engano e as tramas malignas, esses sinais de alerta que estão sempre se repetindo, usando a palavra que Deus ministrar ao seu coração através do Espírito Santo. Segundo, para vencer o engano. Salmo 119:11 diz: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sansão, ele não tem ali a capacidade de superar o engano, mas porque ele confia em si mesmo. E o salmista vai reconhecer a sua fraqueza, mas também reconhecer a sua força quando ele diz: no meu coração tem a tua palavra. Eu guardo a tua palavra no meu coração porque não desejo pecar, porque o pecado me leva à ruína, à vergonha e à humilhação. E eu quero ser alguém em tua presença para viver guardado pelo teu poder, envolvido pela tua glória. Então, para que a gente possa vencer o engano e não subestimá-lo, a gente reconhece a nossa fraqueza, trazendo para dentro de nós a palavra do Senhor. E para não perder a conexão com Deus, Salmo 27:4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o Senhor na beleza do seu templo e meditar na beleza da sua santidade. Se nós tivermos o nosso coração cheio de muitas coisas, nós corremos o risco de nos apaixonar por nossos pontos fracos. Mas se o nosso coração tiver um amor verdadeiro, se o nosso coração estiver transbordante de tudo aquilo que Deus tem a fazer na nossa vida, certamente a gente não vai perder a conexão com o Senhor, porque nós estaremos sempre expressando o nosso desejo de estar com Ele. Então, não se apaixone por sua fraqueza, trate-a, supere-a, vença a sua fraqueza e traga para o seu coração esse sentimento ininterrupto, inabalável de viver na presença de Deus para sempre. Se você fizer isso, você terá uma vida incrivelmente abençoada por Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, fica na paz, que a mão de Deus continue a guardar você. Tchau!